Amém. Deus continue nos abençoando. Queridos, nós estaremos dando continuidade ao estudo no livro de Atos. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo que foi iniciado na semana passada. Pastor Wendel esteve dando o estudo. E hoje nós estaremos aqui do capítulo 2 do livro de Atos, do verso 5 ao verso de número 12. Se você está com a sua Bíblia, quer nos acompanhar, ou você pode estar acompanhando aqui também pela projeção, a leitura do texto. Atos, capítulo 2, do verso 5 até o verso de número 13. Capítulo esse que fala sobre uma promessa antiga, desde lá do Antigo Testamento, que é a descida do Espírito Santo, fenômeno que gerou o fenômeno das línguas, se assim nós podemos dizer, que é exatamente o texto que nós iremos meditar hoje. Atos capítulo 2, a partir do verso 5, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu convido você mais uma vez a orar e pedir com que o Santo Espírito do Senhor fale ao nosso coração através da ministração desse estudo. Santo e eterno Deus, nós estamos na Tua presença, e como é bom poder estar na Tua presença. É na Tua presença que a nossa alma descansa. É na Tua presença que o nosso coração se derrete. É na Tua presença que existe paz e alegria dentro de nós. E agora nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie no estudo da Tua palavra. Eu preciso da ação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa passar para os meus irmãos e irmãs o significado do texto que nós acabamos de ler, de modo que haja edificação, avivamento, encorajamento, exortação, que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado e exaltado nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse, o capítulo 2 do livro de Atos é o cumprimento de uma promessa antiga, desde lá do Antigo Testamento, do profeta Joel. Tanto é que no próximo estudo, pastor Lúcio vai comentar sobre isso, porque o apóstolo Pedro, durante o seu sermão, vai falar sobre isso, que o fenômeno das línguas, ou o dom de línguas, é uma promessa muito antiga, desde lá de Joel, que diz, melhor dizendo, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e de que de fato Ele falaria ao seu povo através de novas línguas. Jesus, antes de voltar para o Pai, em Atos no capítulo 1, verso 8, nós já estudamos essa parte, Ele diz que vocês não saiam de Jerusalém, porque vocês precisam esperar a promessa do Pai. A promessa que Ele estava se referindo é lá de Joel, a qual Ele derramaria do seu Espírito. E aí é que Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em todas as terras, os confins da terra. Aí é que entra Atos capítulo 2, aonde do verso 1 ao verso de número 4, há a manifestação da presença do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles estavam obedecendo a palavra de Deus, eles ficaram em Jerusalém, mesmo diante da perseguição, eles continuaram em Jerusalém, e diz que eles estavam orando.
Eles não sabiam o dia, a hora que isso iria acontecer, mas em um determinado momento, a palavra do Senhor nos mostra que o Espírito Santo vem sobre eles, um vento impetuoso, línguas como de fogo na cabeça deles, né? aquela chama de fogo na cabeça deles, e diz que naquele momento ali estavam cheios do Espírito. E a manifestação desse enchimento do Espírito, segundo esse texto, se manifesta através da pregação do Evangelho para povos de outras nações, e a gente vai começar a estudar isso. Era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa desde lá do Antigo Testamento, onde eles comemoravam as colheitas, e era uma festa tão famosa como a Páscoa. Então as duas festas mais famosas entre os judeus eram Páscoa e Pentecostes. Por isso que veio judeus que moravam em várias outras nações, que falavam outros idiomas, e eles vieram até Jerusalém para comemorar essa festa. E foi exatamente nessa festa, a festa de Pentecostes, que a presença do Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, e eles começam a falar em outros idiomas, e a gente vai começar a estudar isso a partir de agora. Então é só para você ter uma noção daquilo que aqui está acontecendo. No próximo estudo, o pastor Lúcio ele vai tratar o assunto do sermão de Pedro, porque aqui as pessoas que ouviram essa manifestação do dom de línguas, as grandezas de Deus na sua própria língua, eles ficam atônitos com tudo que estava acontecendo, eles ficam perplexos, e é aí que Pedro vai explicar o significado daquilo, pregando o Evangelho, ao ponto de que muitas pessoas se convertem a Cristo, e ali a igreja nasce. Então, mais ou menos, esse é o panorama do capítulo 2 do livro de Atos. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, é um assunto polêmico, quando a gente vai falar desse dom, e eu não quero aqui fazer um estudo sobre o dom de línguas, esse não é o objetivo meu aqui, porque senão eu teria que ir para outros textos do livro de Atos, eu precisaria ir também para Corinto, principalmente a carta de Paulo aos Coríntios. O meu objetivo nessa noite é explicar o texto que nós acabamos de ler, mas antes disso, eu preciso explicar basicamente qual é a visão que as igrejas têm em relação à manifestação do dom de línguas, e certamente aí para vocês já está aparecendo. O dom de línguas entre os pentecostais e entre os reformados. As igrejas se dividem basicamente nesses dois grupos, pentecostais e reformados. Pentecostais, exatamente por conta do texto que nós estamos lendo, né, de Pentecostes, aquilo que aconteceu em Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo enchendo os discípulos e eles podendo falar numa outra língua. Então, por isso é daí que vem os pentecostais. E qual é a visão deles a respeito desse texto, a respeito da manifestação do dom de línguas? Eles têm a seguinte interpretação: para que você fale em línguas, é necessário basicamente duas coisas. A primeira delas, logicamente, é a conversão. Você precisa ser uma pessoa convertida, mas isso não é o bastante. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Por isso a palavra batismo aí não é batismo com água, né? Nem por imersão, nem por aspersão. É o batismo com o Espírito Santo. E acontece daquela forma que muitas vezes acontece em muitas igrejas pentecostais, né? Os pastores convidam os membros a virem até a frente, ou aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo, eles se ajoelham, e ali eles começam a glorificar, começa a dar glória a Deus, e vai, enfim, né? Eles começam a falar num idioma lá que ninguém entende, né? Pelo menos numa língua lá, a língua enrola, e só xaralabacara, né? Do jeito lá deles. Aí, ou no meio lá do pessoal, eles começam a dizer, olha, tem um ali falando, tem outro aqui falando, e ali a coisa acontece. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo para os pentecostais? Primeiro, sua conversão, depois disso, há uma ação do Espírito te batizando, e qual é a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo? É que você começa a falar numa outra língua. Aí, de fato, você foi batizado com o Espírito Santo. Bem, essa é a visão que os nossos irmãos têm. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender que é uma visão equivocada, porque o batismo com o Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito disso, é quando Deus converte você e traz você para o meio do povo dele, que é a igreja. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser convertido, na visão bíblica, não é na visão reformada que é a nossa, na visão bíblica, batismo com o Espírito Santo é a conversão, é onde você sai da morte para a vida.
Então, entre os pentecostais, nós respeitamos a visão que eles têm, mas essa é a visão deles. Primeiro você é convertido, depois você é batizado com o Espírito Santo. E a manifestação de que você foi batizado com o Espírito Santo são as línguas. Essa é a visão deles. Qual é a visão dos reformados? A visão dos reformados é que o Espírito Santo é um dom concedido, aliás, o dom de línguas é um dom concedido pelo Espírito Santo a algumas pessoas, não a todas. Tanto é, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever sobre os dons, não é o objetivo nosso aqui hoje, mas ele vai dizer, olha, nem todo o corpo é olho, nem todo o corpo é mão, nem todo o corpo é pé. São membros que são distribuídos para formar o corpo. E mais à frente ele vai tratar sobre esse dom e tudo mais. Por isso que na visão dos reformados, é um dom que Deus concede a algumas pessoas na igreja, e não a todo mundo, como os pentecostais acreditam. Ok? E é exatamente aí que entra dois grupos entre os reformados, os cessacionistas e os continuistas. Pastor, o que é que significa isso? Cessacionistas, que é a visão que a igreja presbiteriana adota, é a visão de que o dom de línguas, ele teve um propósito, que durante a história da igreja, no livro de Atos, esse propósito foi cumprido, que era o anúncio do evangelho para povos de outras nações. Você sabe, naquela época eles não tinham Bíblia como nós temos hoje, que eles tinham, no máximo, era o Antigo Testamento. O evangelho estava sendo disseminado ainda, tanto é que a gente vai ver isso que eu estou dizendo para vocês aqui no próprio texto. Então, a manifestação, essa ação do Espírito Santo em falar outros idiomas, é algo muito corriqueiro na Bíblia, no livro de Atos, em algumas situações que aconteceram. Mas durante a história da igreja, você não vai ver isso com muita frequência acontecendo. E é por essa razão que há o nome cessacionista, porque esse dom, de forma específica, ele foi cessando, porque ele cumpriu o seu propósito na revelação de Jesus Cristo e no anúncio do Evangelho. Sendo que existe um outro grupo, chamado continuista. Os continuistas, eles acreditam, como o próprio nome diz, que todos os dons continuam, evidentes na igreja, inclusive o dom de línguas. Essa é a visão que os continuistas têm. Meu objetivo, como eu já disse, não é ter um estudo sobre dom de línguas, a gente pode ter isso numa outra oportunidade. Meu objetivo hoje é só para que você entenda que quando você vai numa igreja da Assembleia de Deus e outras igrejas da linha da Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, eles têm essa visão, né? Que você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se você não for batizado com o Espírito Santo, você é uma pessoa de segunda categoria, é um crente meia boca. Você pode ser o crente mais fiel a Deus na igreja, mas fala em língua? Não, não fala. Então, é um crente de segunda categoria. Visão dos reformados, pentecostais. Os reformados, como eu já disse, eles creem que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, é a salvação, sem necessidade alguma de que você fale numa outra língua. Só para que você tenha a noção. Pois bem, dito isso, o que é que a gente vai ver hoje? E aí já peço que o pessoal possa passar para o próximo slide. Dom de línguas, capítulo 2, versos 5 ao 13. E eu fracionei essa parte, pelo menos em 3 partes, para que a gente possa entender. Em primeiro lugar, o que são as línguas? Verso 4, 6 e 8. Em segundo lugar, qual o objetivo das línguas? O anúncio do Evangelho, verso 11, a parte B. Em último lugar, como a multidão reagiu a esse dom? Preconceito, ceticismo e zombaria. E aí a gente vai tirar algumas lições aqui que, ao meu ver, são importantes. Então vamos lá. O que são as línguas, afinal de contas? Preste atenção no que diz o verso 4, que foi o verso que foi estudado na semana passada. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, não a língua materna deles, mas em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Perceba, tanto é que na continuidade do texto a gente vai estudar isso. Eram galileus, e eles falam em outras línguas. Interessante porque o termo aqui é dialectos, no texto original que é grego koiné, né? Dialetos, ou, traduzindo para os nossos dias, idiomas. O que eles estavam falando aqui não é uma língua que ninguém não entende absolutamente nada. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo para falar num outro idioma. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão,
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Percebe? Aqui está mais claro, né? A multidão fica perplexa com aquilo que está acontecendo, e eles, quando olham para aquela situação, eles ouvem aqueles judeus falando na sua língua materna, no seu idioma materno. Verso de número 8 diz assim: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Percebe que aqui não tem nada de língua estranha, não tem nada a ver com os cultos pentecostais, aonde as pessoas começam a falar, e você não entende nada, né? Fica aquele som saindo e tal, e você fica assim meio perdido, que não traz edificação nenhuma. Os dons, ele tem como objetivo trazer edificação para a igreja, mas esse suposto dom que é manifesto em muitas igrejas pentecostais, não traz edificação nenhuma, a não ser que você entenda o que é que está acontecendo. E aqui, essas pessoas, eles mesmos estão dizendo: como nós estamos ouvindo esses judeus falar na nossa língua. Então, afinal de contas, o que são as línguas? São idiomas. É bom que isso fique claro para nós, para que você não entenda o dom de línguas como língua dos anjos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Coríntios, sendo que quando ele diz língua dos anjos, ali é uma hipérbole. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é uma hipérbole. Em que língua os anjos vieram e falaram com Abraão, com Josué, com Maria e tantos outros personagens da Bíblia? Na língua deles, para que eles entendessem. Então, não é uma língua estranha, que ninguém entende nada, não é uma língua de anjos, como alguns acreditam. Aqui é idioma. Festa de Pentecostes, judeus vindo de várias regiões do Império Romano, eles vêm para aquela festa e eles ouvem os apóstolos falando na sua língua materna. Então, só para a gente passar para o próximo ponto aqui, as línguas são idiomas. Eu não faço a menor ideia da língua chinesa, mandarim, mas se Deus me capacitar, me der o dom de línguas, eu vou falar em mandarim. Eu não sei a língua holandesa, a russa, sei lá, qualquer outra língua aí que você possa dizer, e eu não sei falar, e Deus me capacitar nesse momento, eu vou falar naquela língua sem nunca ter passado por um curso. Essa é a manifestação das línguas que aqui está acontecendo nesse texto. Então, idiomas, não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras, são idiomas, ok? E afinal de contas, qual o objetivo das línguas nesse texto? Qual o objetivo dos apóstolos e dos discípulos falarem em outro idioma? Verso 11, a parte B diz assim: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Qual o objetivo das línguas? Falar as grandezas de Deus. Pastor, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Quando alguém manifesta um suposto dom de línguas, mas essa pessoa não fala as grandezas de Deus de modo inteligível, como aqui está acontecendo, ele está se autogloriando, ele está querendo aparecer, ele está querendo com que os olhos se voltem para ele, ou para ela, ele está querendo com que as pessoas olhem e dizem: eis aí um grande homem de Deus, olha, falando numa língua que ninguém entende. Eu tenho até medo disso aí, porque é um homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo. Mas o dom não foi dado para isso, para a pessoa se autoglorificar, ou pensar que por conta desse, entre aspas, suposto dom é melhor do que os outros. Não. Os dons são dados para edificação da igreja. E se existe um dom que não serve a esse propósito, ele está sendo usado de forma equivocada. E aqui nesse texto, a palavra de Deus nos mostra que o povo que estava ouvindo o seu idioma na língua daquelas pessoas, estava dizendo: nós estamos entendendo as grandezas de Deus. Deus está falando conosco no nosso idioma, na nossa língua. Então, esse é o principal objetivo do dom de línguas aqui nesse texto.
anunciar as grandezas de Deus, falar quem é Jesus, anunciar o que é o Evangelho, mostrar a vontade de Deus, e é o próprio texto que diz as grandezas de Deus. O texto não diz o que eles falaram, mas eles apontam dizendo, nós estamos entendendo, e é sobre Deus que eles estão falando para nós. Então, esses dois tópicos nos mostram basicamente isso. São idiomas e depois são idiomas que anunciam as grandezas de Deus, a palavra de Deus. As pessoas estavam entendendo. Não é como, repito, muitos cultos pentecostais, muitas igrejas pentecostais, ainda que nós respeitamos os nossos irmãos, mas não existe aquilo que aqui está acontecendo, um entendimento para que haja edificação. Mas como foi que a multidão, ou parte daquela multidão, reagiu à manifestação desse dom? Em primeiro lugar, eles agiram com preconceito, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles olham para os discípulos e eles sabem que os discípulos são da região norte de Israel. Jerusalém ficava no sul. Jerusalém é a nata da sociedade, sendo que os galileus eles ficavam mais ao norte, por isso que eles eram desprezados. Vamos dar um exemplo aqui dos nossos dias. Imagine você que é do Nordeste, chegando no Sul, chegando em São Paulo, chegando no Rio. Adivinha como você vai ser tratado? Por ser da região aqui do Nordeste. Primeiro que chama logo de Paraíba, não sabe nem a diferença entre Pernambuco, né, e a Paraíba. E aí começam as piadas com a nossa forma de falar, com a nossa cultura e por aí vai. Infelizmente existe o preconceito dentro da nossa nação em relação às pessoas que são do Nordeste quando chegam no Sul. Aqui não é diferente. Eles olham para aqueles homens falando e dizem, rapaz, esse povo aí é lá da Galileia, esse povo aí é lá do Norte, é lá do Nordeste esse pessoal aí. Eles desprezam. Interessante porque nós, como povo de Deus, se você é do Sul, do Nordeste, do Sudeste, de onde for, Centro-Oeste, quando você anuncia as grandezas de Deus, quando você prega o Evangelho, fala de Jesus, você sabe que nem sempre a receptividade é boa. Nós somos desprezados, nós somos criticados, nós somos vistos pela sociedade com preconceito. Percebam, eles estavam falando as grandezas de Deus. Eles estavam falando a palavra de Deus, através desse dom que aqui estava sendo manifesto. Mas essas pessoas desprezam os apóstolos, desprezam os discípulos, logicamente pela região de onde eles moravam. Mas isso traz um ensino para nós. Quando nós formos pregar o Evangelho, anunciar as grandezas de Deus, falar de Jesus, não espere uma boa receptividade sempre. Espere hostilidade. Porque é assim que o mundo reage. Foi assim contra Jesus e assim contra mim e contra você. É na faculdade, é na vizinhança, é lá no seu trabalho, é no meio da sua própria família. Basta você abrir a boca e vai vir críticas e vai vir preconceitos. Esse povo aí é o povo que acredita nessas histórias aí da Bíblia. É um povo de mente pequena. É um povo retrógrado. E aí vem uma enxurrada de preconceito contra nós. Mesma coisa que está acontecendo quando os discípulos falam das grandezas de Deus. Uma outra reação que a multidão teve foi ceticismo, verso de número 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Eles perguntavam: que loucura é essa que aqui está acontecendo? As grandezas de Deus estavam sendo anunciadas, a palavra de Deus estava sendo pregada, o Evangelho estava sendo dito, mas eles começam a dizer: que loucura é essa? Que é isso que aqui está acontecendo? Né? Ou seja, eles agem com ceticismo. Ceticismo é incredulidade. É uma outra reação que as pessoas têm quando nós pregamos o Evangelho. Incredulidade. Tanto é, se você esteve aqui no domingo passado, eu tratei um pouco dessa parte, mostrando por que as pessoas reagem assim. Estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Ao ponto que Jesus, em João capítulo 6,
por pelo menos 3 vezes ele diz: olha, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em João capítulo 15 ele diz: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros, para que vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. A incapacidade humana de crer, a incapacidade humana de crer é fruto da morte espiritual. A incredulidade, a zombaria, o desprezo pelas grandezas de Deus é fruto da queda de Adão, que levou todos nós para a morte eterna e a incredulidade. Nesse sentido, os apóstolos estão sentindo na pele as mesmas coisas que nós sentimos quando falamos do Evangelho, quando falamos da palavra de Deus. O ceticismo das pessoas em relação àquilo que a gente fala, as palavras que a gente diz, o Evangelho que a gente prega. Quando você fala de ressurreição, quando você fala da pessoa do Espírito Santo, quando você fala do céu e do inferno, e tudo aquilo que a palavra de Deus fala, nós somos tratados com ceticismo, com incredulidade, não somos levados a sério. É assim que acontece, e é exatamente dessa forma que a multidão, ou pelo menos parte dela, está reagindo aqui contra Jesus. Mas existe ainda uma terceira reação que essa multidão está revelando aqui para os discípulos: zombaria. Verso de número 13 diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha, não é só que eles são galileus, não é só que nós não acreditamos nisso que eles estão falando, é pior, é que eles estão bêbados, eles estão embriagados. É uma festa, né? Pentecostes, o pessoal bebe, o pessoal se diverte, o pessoal está tudo bêbado aí, estão fora de si. O apóstolo Paulo, quando ele vai dizer a importância de sermos cheios do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 18 ao 21, ele diz: enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, bebida, onde há dissolução. Encham-se do Espírito. E por que Paulo está fazendo essa analogia? Você já viu alguém sob o efeito do álcool? O tímido, ele fica uma pessoa mais descontraída, uma pessoa mais carismática, né? Ou até mesmo ele fica, aquele que não tem tanta coragem de ir para uma briga, ele fica mais afoito, e por aí vai. Aquela pessoa está sob o efeito do álcool, e quem conhece aquela pessoa no seu estado natural, diz: olha, essa pessoa não está normal, está bêbado. Alguém sob o efeito do Espírito Santo reage de uma forma diferente do seu estado natural, do velho homem, da velha mulher. Ele perdoa, ele ama, ele é generoso, ele dá a outra face, ele caminha a segunda milha, ele anuncia o Evangelho, ele ajuda na obra de Deus, ele age diferente como marido, ela age diferente como esposa, ele age diferente como filho, ou age diferente como pai, ele age diferente como patrão e age diferente como funcionário. Tanto é, e deixa eu abrir um parêntese aqui, eu estou citando isso aqui lá de Efésios capítulo 5, né? Cheio do Espírito Santo. É impossível você ser aquele marido, aquele pai, aquela mãe, aquele funcionário, aquele patrão, se você não entender o verso 18, ser cheio do Espírito. E aqui nesse texto, de forma específica, eles olham para os apóstolos e começam a dizer: estão embriagados, estão sob o efeito do álcool, esse pessoal é louco. A mesma coisa acontece conosco, quando nós anunciamos as grandezas de Deus. Esse povo é louco, esse povo não é um povo da gente levar a sério. São inúmeros, digamos assim, os preconceitos, ou as coisas que nós ouvimos, quando nós manifestamos o poder de Deus através da pregação do Evangelho. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, estão sendo
criticados através do preconceito, do ceticismo e também da zombaria. Interessante isso, né? Mas essas pessoas são atraídas para ouvir o Evangelho através da manifestação do dom de línguas. E aí nós caminhamos, aqui já caminhando para o final, duas aplicações para que a gente possa entender. A gente entendeu que as línguas aqui são idiomas, não é língua que ninguém entende nada, isso é um erro. As línguas são idiomas. Em segundo lugar, o objetivo delas é anunciar o Evangelho e a palavra de Deus, e não fazer com que a gente fique confuso sem saber o que aquelas pessoas estão dizendo. E também nós começamos a perceber como é que as pessoas reagem quando nós anunciamos o Evangelho, porque é isso que aqui está acontecendo, as grandezas de Deus sendo anunciadas e as pessoas agindo com preconceito, com zombaria, com ceticismo. Mas diante disso que nós vimos aqui, como nós devemos entender essa manifestação do dom de línguas? Em primeiro lugar, em qual dom de línguas devemos crer? No que os pentecostais pregam ou o que a Bíblia diz? O que é que você acha? Será que a gente deve seguir o que certos pastores dizem? O que certas igrejas pregam? Ou o que a Bíblia diz? Eu, não sei você, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz. É por essa razão que na igreja presbiteriana, nós temos, os pastores pelo menos, têm o hábito de pregar expositivamente. O que é que significa isso? É a exposição do texto, é a explicação do texto, na língua original, dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, e aplicando isso à vida da igreja. Então, a igreja sai, não com a performance do pastor, com a oratória do pastor, com o conhecimento do pastor, nada disso. A igreja sai desse recinto, na mente e no coração, com a explicação da palavra de Deus. Por essa razão, nós devemos crer não no que a igreja diz, não no que o pastor diz, mas naquilo que a Bíblia diz. Nesse sentido, você não deve se considerar um crente de segunda categoria por não falar em línguas, por não falar no outro idioma. Não se considere um crente meia boca. Não se considere um crente que Deus não abençoou você com, entre aspas, na visão deles, o batismo com o Espírito Santo. Não, você já é batizado com o Espírito Santo. Tanto é que você tem uma nova vida. Então, nesse sentido, é preciso com que você creia naquilo que a Bíblia diz, como nós acabamos de estudar. O dom de línguas é um idioma. Nesse sentido, considere-se um crente cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente precisa ver, como o dom de línguas deve ser exercido na igreja. E por que eu coloquei esse tópico aqui? Sou pastor presbiteriano, tenho minhas convicções, mas se você chegar para mim, ou se um pentecostal chegar para mim, e fazer a seguinte pergunta: pastor, o senhor crê no dom de línguas? Eu disse: creio. Eu creio no dom de línguas segundo aquilo que a Bíblia diz. Primeiro, que é idioma. A gente já começa por aí, né? Ah, pastor, mas eu creio. O apóstolo Paulo não diz que quem fala em línguas não fala os homens, fala Deus? Por isso que os homens não entendem? Eu digo, mas porque você não entendeu Atos 2. Atos 2 não são idiomas, as línguas? Se eu estou orando em línguas, estou orando em japonês, em javanês, em chinês, Deus conhece esse idioma, sim ou não? Conhece. Mas o meu irmão brasileiro que está aqui ao meu lado, não conhece. Deus conhece o idioma que eu estou falando, ele não. Quem fala em línguas, não fala os homens, mas fala Deus, que conhece todos os idiomas. É aqui onde a gente precisa entender isso. E existem outros textos que eu prefiro nem entrar, é só para que você entenda. Então, em primeiro lugar, você acredita no dom de línguas? Eu creio, é o idioma, não é? Pronto, primeira coisa, é isso que eu acredito. E segundo lugar, eu creio que esse dom deve ser exercido segundo a Bíblia diz que ele deve ser exercido. E de que forma? Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26 ao verso 28. Antes de entrarmos nesse texto, e aqui eu vou encerrar, aqui você sabe que na igreja em Corinto estava uma balbúrdia, estava uma bagunça, com a má utilização, inclusive do dom de línguas. E o apóstolo Paulo, no capítulo 14, pelo menos nessa parte, ele instrui a igreja de como esse dom deveria ser exercido na igreja. E o que é que Paulo diz a partir do verso 14, aliás, do verso 26 ao verso 28?
Quer fazer, pois, irmãos? Aliás, desculpa. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, perceba, falar em outra língua, em outro idioma, ele continua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3. É assim que acontece em muitas igrejas por aí. Meu irmão, basta o pastor dar um glória aqui, a igreja pega fogo, todo mundo fala em línguas. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Seja 1, 2, no máximo 3. Esse é a primeira trave que ele coloca. A segunda, ele vai continuar. E isso sucessivamente. Primeiro esse, acabou, pronto, agora é você, acabou, agora é você. Sucessivamente. É assim que acontece? Você sabe que não. Terceiro e último, ele continua dizendo da seguinte forma: e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Interessante isso, né? 3 coisas que o apóstolo Paulo diz. Você quer exercer esse dom na igreja? Você quer falar no outro idioma? Deus te concedeu isso? Ok. Primeira coisa, seja 1, 2, no máximo 3. Só aqui muitas igrejas já estão reprovadas, já estão fora da palavra. Segundo lugar, que seja sucessivamente. Muitas igrejas já estão reprovadas. Terceira, que haja intérprete. Porque seu irmão não sabe. Você está falando com Deus, seu irmão não sabe aquilo ali. Então, pelo menos que haja um intérprete. E aqui eu sempre faço uma observação. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Todos concordam com isso? Amém. Ok? Onde na Bíblia você leu alguém interpretando uma língua? Se tiver alguém aqui que saiba, por favor, eu estou precisando, levante a mão e me explique. Onde na Bíblia você viu um só personagem, uma só pessoa, fazendo isso que Paulo está dizendo aqui, que interpretou uma língua? Eu preciso saber, eu sou ignorante, por isso que eu pergunto aos irmãos. Se os irmãos souberem, só me avise. Ninguém sabe, né? Porque não tem. E por que Paulo está dizendo isso aqui? Que tem que haver intérprete, se não tem intérprete. Sabe por quê? Se você for no capítulo 1, você vai entender. A igreja estava dividida. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, então Paulo não tem nada a ver comigo, eu sou de Apolo, e tinha um grupo que era o pior. Eu sou de Deus, não preciso de líder nenhum. Paulo estava escrevendo a sua primeira e a segunda carta aos Coríntios para uma igreja dividida. Uma igreja que tinha pessoas que nem consideravam ele como apóstolo. Aí o que é que ele faz? Ele já chega batendo? Ele já chega proibindo? Não. Paulo usa um argumento que muitos de nós usam quando quer vencer uma discussão. Que argumento é esse? Nós entramos no seu campo concordando com você para puxar você para nós. Por exemplo, porque você... Não, concordo. Não, é verdade. Não, você tem razão. Você vai dando corda, né? Sendo que você quer trazer essa pessoa para o seu lado, no final das contas. Por isso que Paulo não proíbe de cara. Ele chega dizendo, vocês que querem continuar falando, tudo bem, mas que seja 2, no máximo 3. Em segundo lugar, que seja sucessivamente. Em terceiro lugar, que haja intérprete. É uma forma dele dizer, olha, para com isso. Porque as pessoas que chegam no meio de vocês querem ouvir as grandezas de Deus, mas não é isso que está acontecendo. Vocês estão utilizando esse dom de forma equivocada, fora dos princípios que Deus nos ensinou. Então significa dizer de que sim, eu creio, e você também deve crer que Deus na sua soberania, se Ele quiser, Ele manifesta esse dom, ponto final. Porém, esse dom, ele é exercido dentro dos princípios que a própria palavra de Deus nos ensina. Idioma, seja 2, no máximo 3, sucessivamente, que haja intérprete. É aqui onde muitas igrejas pentecostais, aliás, os pentecostais, pelo menos em muitas, não vou dizer em todas, são reprovados.
Digo isso, meus irmãos, porque se a gente não tiver essa percepção, a gente vai colocar as experiências acima da palavra de Deus. Ah não, porque eu vi na igreja tal, a irmã fulana, o irmão fulano, disse, amém. Mas aqui, o que é que a Bíblia diz? Ah não, mas eu vi, não, tudo bem, mas aqui, o que é que diz? O que é que vale mais? Aquelas experiências que você viu ou que a Bíblia está me ensinando? Respeito a opinião dos irmãos. Eu prefiro aquilo que a Bíblia me diz. É idioma, precisa ver o entendimento do que está sendo dito, seja 2, no máximo 3, sucessivamente que haja intérprete. É verdade, aqui no texto que nós acabamos de estudar, não é na igreja, isso não está acontecendo no culto, foi no meio da rua, sendo que depois esse dom começa a ser praticado na igreja de forma específica em Corinto. Você não vai ver isso em Éfeso, em Gálatas, em Tessalônica, você não vai ver isso acontecendo, só aqui em Corinto. E é exatamente aí onde nós devemos olhar para esse dom e dizer, hoje eu entendi que eu não sou um crente de segunda categoria, já sou batizado com o Espírito Santo. Segundo lugar, se algum dia eu manifestar esse dom, tem que ser o idioma, não é uma língua que ninguém entende, e tem que seguir os parâmetros que a própria palavra de Deus acaba de colocar diante de mim. Então, o estudo de hoje, ele foca basicamente nesses 3 tópicos que o próprio texto por si só já nos mostra. O que é o dom de línguas, idioma, sua função, a própria população diz, nós estamos ouvindo as grandezas de Deus, e como muitas vezes as pessoas reagem quando nós falamos das grandezas de Deus, né? E a gente acabou de estudar aqui. No próximo estudo, o que vocês vão ver é a conversão das multidões que ouviram a palavra de Deus através do apóstolo Pedro. O milagre serviu para atrair as pessoas, e agora Pedro, ele prega, não que os apóstolos não estivessem pregando as grandezas de Deus, mas Pedro dá definições do porquê aquilo está acontecendo. Pedro vai dizer, olha, isso é uma promessa antiga lá de Joel, por isso que eles estão falando as grandezas de Deus na língua de vocês. Isso acontece porque nós estamos anunciando Jesus, vocês o crucificaram, ele morreu pelos nossos pecados. Ele prega o evangelho. As multidões, ou pelo menos mais de 3.000 pessoas se convertem, e ali a igreja começa a crescer em Jerusalém, e naquelas partes ali, até se espalhar pelos confins da terra. Amém? Esse é o estudo da palavra de Deus. Minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração, e que possamos continuar lendo as Sagradas Escrituras e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Mais uma vez nós iremos orar, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedir que Deus continue nos abençoando no restante dessa noite. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela simplicidade da Tua palavra, ela é clara, e nós agradecemos a Ti porque o Teu Espírito Santo nessa noite falou com cada um de nós. Nós dependemos da ação e da manifestação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Dá-nos a graça de continuar sendo cheios do Espírito e falando da Tua palavra para aqueles que ainda não o conhecem. Nós receberemos as mesmas represálias, preconceitos, ceticismo das pessoas, quando nós anunciarmos a Tua palavra, mas dá-nos graça, para que possamos, ó Deus, continuar firmes na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Obrigado por esse texto, que nos ensina, não apenas o que é o dom de línguas, mas o propósito dele, que é Te glorificar, através do anúncio da Tua palavra. Abençoa os meus irmãos e irmãs que aqui estão. Se porventura tenham pedidos de oração, que o Senhor esteja respondendo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor esteja manifestando a Tua vontade, abrindo portas, trazendo cura, restaurando a casa, restaurando a família, e tantos outros pedidos de oração que os meus irmãos e irmãs têm no seu coração. Ó Deus, age através do Teu Espírito, respondendo às nossas orações para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Assim nós oramos e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém.